Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lídia, essa é a Pri, minha amiga, minha patologista. Obrigada, Pri, Prazer é tudo pelo aceite do convite, parar sua agenda louca, né? No meio da confusão. Sim. Chamei a Pri para gravar, ela começou. Não, peraí, vamos arrumar um horário. Conseguimos, cá estamos. Mais uma vez, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E a Pri vai contar um pouquinho pra gente, tanto da parte profissional dela, e eu quero trazer hoje um pouquinho diferente do que a gente fez até hoje, que é uma parte um pouco mais técnica. Vamos abusar desta pessoa e eu quero que a gente converse, Pri, um pouco também assim. Quero que você conte sua história pra gente, mas eu quero trazer essa parte do seu profissional para um pouco de esclarecimento pra galera, sabe? Porque eu vejo que você deve ver isso também. Sim. Muita gente Sim. tem muita dúvida de indicação, como faz. O patologista nem é médico. Sim. Conta aí pra gente. Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, é um prazer mesmo. E é muito importante ter esse espaço para nós, que somos principalmente os patologistas que ficam no backstage, né? E que muitos proprietários, às vezes, nem sabem qual é o nosso rosto, qual é a nossa voz, né? E qual é o nosso papel. Como você comentou, muitos não têm nem a noção de que para ser um patologista, nós precisamos fazer uma faculdade de medicina veterinária. Somos todos veterinários. Sim. Então, assim, antes de ser patologista, eu sou médica veterinária. Eu graduei, né, já tem 10 anos. Posteriormente a isso, eu fiz a residência, né, o trainee voltado para patologia. Patologia animal, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença da patologia animal para a patologia clínica, né, no segmento da medicina veterinária. Posteriormente à minha residência, junto com algumas, né, com pós, enfim, eu parti para a parte de trainee em oncopatologia. E aí ficou muito mais inserido a parte dos diagnósticos de doenças oncológicas, que também é importante a gente comunicar um pouco o que são as doenças oncológicas, para não se pensar sempre assim, oncológica é sempre do mal, é sempre ruim, né? Sim. Todos os crescimentos são ruins, e não é assim, né? Bom, eu sou patologista animal. O que o patologista animal faz, né? O patologista animal, basicamente, ele está inserido em dar diagnósticos que vão conduzir o clínico, o cirurgião, o oncologista a tomar medidas quanto o que está acontecendo, a afecção, o processo que está acontecendo no pet, né? Isso é em cão, é em gato, em qualquer espécie animal. Tá? E o que a gente faz? A gente analisa exames citológicos, que são as citologias, que são os exames de triagem um pouco mais rápido, né? De ser liberado, processamento muito mais rápido. Tem os histopatológicos. Os histopatológicos são aqueles onde muitas vezes o animal precisa, na grande maioria, né, precisa ser sedado ou ele precisa estar num centro cirúrgico, né, adequadamente. É a famosa biópsia, né? Sim, a biópsia, porque tem aquela biópsia que a gente faz por punch, por exemplo, que vem como se fosse uma canetinha. Então você dá local, o animal às vezes fica um pouco sedado, você faz ali algumas regiões e coloca no potinho de formal e leva para um laboratório para poder fazer o processamento, né? E o histopatológico, ele demanda um tempo maior, né? Que, diferentemente da citologia, é um exame, ele era muito mais criterioso, né? E ele dá um diagnóstico um tanto mais preciso. Ele é mais fidedigno, Sim. né? Porque, aí, desculpa te interromper, mas só para o pessoal entender, que assim, a citologia, ela é o que a gente coleta ali na agulhinha, né? Sim. A gente faz uma punção por agulha fina e aí coloca nessa lâmina do microscópio, manda para a Pri e ela analisa. Então a gente vai depender muito da amostra que veio ali, né? Sim, é que assim, né, a citologia, ela é um exame que a gente sempre comunica, é de triagem, né, e ele pode apresentar, vamos dizer assim, uns falsos negativos. O que significa, né? Basicamente a citologia, por que a gente fala para triar? A gente vai triar se é um processo inflamatório. Aí no inflamatório entra se ele é agudo, crônico ativo e os subtipos, se ele tem algum agente infeccioso, ou seja, estamos vendo bactérias, cocos, bastonetes, estamos vendo estruturas fúngicas, né? Algo que remete ao que a gente conhece, esporo, cripto, enfim, e vamos aí num
num lance muito extenso. E a gente também vai colocar, por exemplo, vimos não é inflamatório, então é neoplásico. É um processo neoplásico ou proliferativo, mas ele também pode ser cístico, ele pode ser de diversos, vamos dizer assim, existem diversos critérios que a gente precisa analisar para poder fechar. Muitas das vezes ele vem como sugestivo, compatível, favorecendo. Por quê? Eu costumo dizer que a citologia é como se, por exemplo, a gente cutucasse a parede e tirasse os tijolos e jogasse os tijolos todos no chão. E eu vou olhar aquilo. Eu não estou sabendo exatamente como esse tijolo está organizado. Ele está presente aonde? Ele está pegando a região, desde a região superficial, ou seja, está pegando a epiderme, evoluindo para a derme. Como é que está funcionando isso? Como ele está organizado? Ou seja, eu não vejo se eu consigo ter a distinção de um tijolo para o outro, se eles estão muito parecidos ou não. Porque quando você faz a citologia, é como se você puxasse, jogasse, e alguns vão quebrar. Alguns vão distorcer. Vai estar ali aquela bagunça. Vai estar aquela bagunça. Só que a gente, lógico, a gente tem critérios que vão classificar. Não, isso daqui é mais compatível com uma anel benigna, uma neoplasia maligna, ou apenas uma hiperplasia, algo do gênero, né? Que é o que muda no exame histopatológico. No exame histopatológico eu tô cortando aqui um pedaço da... Você pega um pedaço da parede, né? E tô levando para poder olhar no microscópio, né? E aí sim eu consigo ver tudo que a citologia não consegue me trazer. A citologia, a gente, por exemplo, no caso, né, vamos supor um sarcoma ou um mastocitoma, algo do gênero, a gente consegue dizer neoplasia, fuso celular, e nós damos o tipo de atipia, ou seja, com moderada atipia, discreta atipia, alta atipia. Só que eu não posso, eu tenho um fator limitante, eu não posso graduar. Que no histopatológico eu consigo graduar. Eu consigo graduar da minha cabeça? Não. Existem consensos, existem estudos que nós nos baseamos para poder colocar. Dependendo da neoplasia, a gente consegue atribuir alto, baixo grau, grau 1, 2, 3, infiltrativo. Não. É o que eu falo com os tutores. Com a biópsia a gente acaba dando nome e sobrenome pro que tá ali, né? Sim. Porque é isso. Porque como veio o bloco todo, na análise você consegue ir mais a fundo. Sim. E ser mais fidedigno no resultado, né? Sim, bem mais criteriosa, né? Se guiando sempre nos guidelines, como que a gente vai funcionar, enfim. E o que é importante é o seguinte, o que eu ouço muito mandei o histopatológico para você, chegou para você hoje, aí amanhã eu já te ligo e falo, você já tem uma prévia, vamos supor, né? A gente ouve muito isso. Então é uma coisa muito importante que precisa ficar consolidado. Como é que funciona? Quando eu pego esse material, essa amostra, e eu coloco ela no formol, ela precisa de um tempo para poder ter a fixação, para daí sim ter uma clivagem correta, para eu incluir num bloco de parafina que vai ser processado numa máquina, um maquinário lá, que daí vira um bloco de parafina, vem a lâmina. Essa lâmina vem para mim em HE, que é a coloração de rotina, hematoxilina e eosina, que sempre vai estar no exame lá, né? Descrição microscópica, HE, hematoxilina e eosina, é a coloração de rotina. Aí me perguntam, mas eu mandei no formol, você não pode me dar uma prévia fazendo uma citologia daquela amostra que tá no formol? Não. Uma vez no formol, já era. Não tem mais por onde vai ter que aguardar. Mas por que leva tanto tempo? Né? Alguns laboratórios pedem de 7 a 10 dias úteis, alguns até 15 dias. Porque a gente precisa ter esse time, vamos dizer assim, porque a peça chegou. Ela é grande, pequena, não está numa concentração de formol adequada, ou está... O patologista precisa chegar, olhar e verificar. Porque às vezes vai um órgão inteiro para vocês, Sim, né? Um baço, a gente recebe baço, segmento intestinal. E aí, o que acontece? Mas eu coloquei, né? Às vezes a gente recebe um saco com algum órgão ali, e o que acontece?
o formol ele não consegue penetrar a peça para conseguir fixar o tecido interno. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que abrir esse recipiente, muitas das vezes, né? Fazemos alguns cortes para poder aí sim penetrar. Então, ele precisa desse tempo, porque a amostra pode chegar e a gente precisar de um tempo ainda para ter fixação. Existe toda uma tabela, né? Mais ou menos preconizado do tamanho da amostra para a quantidade de formol que tem que ser colocado. E a gente sabe, formol não é a mesma coisa que soro fisiológico, que não é a mesma coisa que Ringer lactato, que não é a mesma coisa do que água destilada, que a gente recebe essas coisas às vezes, né? Isso é um ponto que imagino que atrapalhe bastante a sua parte, porque o formol, ele impede a degradação ali daquela peça, né? E aí você chega no soro fisiológico para fazer o quê? Aí com certeza você deve perder algumas coisas. O que acontece, né? Infelizmente, felizmente, o que muitos profissionais acabam mandando desse jeito por não ter o formol. Ou às vezes não saber como diluir o formol. Porque tem que ser diluível, né? Porque não adianta você pegar, porque assim, o formol que a gente fala, formol a 10%, nada mais é do que o formol a 37%, que a gente dilui para 10%. Por que ele não é 100, não sei o quê? Porque ele é muito volátil. Se ele fosse puro, se você abrir um pote de formol, eu já não sinto mais, mas fica aquele cheiro bem forte, sim, né? Queima os olhos, enfim. Eu trabalhei com formol um tempo, até antes da veterinária, porque eu usava na época, gente, eu não sou velha, só um pouquinho, usava na época pastilha de formaldeído para esterilizar material cirúrgico. Tinha uma época que, que é bom vinha o formol como se fosse um pó, que você tinha que botar água ali para misturar, virava uma água leitosa, e aí você tamponava com um pedaço de giz, olha isso que a gente fazia, botava com um pedaço de giz, tamponava, e aí tava ótimo para poder usar. E o cheiro, aí eu vivia muito no formol, isso com certeza acontece com você, perto, né, tendo contato com o formol, e aí a minha mãe às vezes falava comigo assim, seu hálito tá com cheiro de formol. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Ou não morrer, né? Porque já tá tudo lá dentro conservado. Sim, já conservou. Mas a gente usava na época. É que hoje existem... né, lógico, a gente usa luva, mas hoje tem capela, né? A gente faz todo o corte, toda a clivagem, né? O corte a gente tem um nome bonito, clivagem, né? A clivagem ela é feita numa capela, com exaustor, com a luz. Mas assim, falar que às vezes não acontece alguma coisa, né? Acontece, porque é inerente, né? Sim, mas risco da profissão. Sim, mas por isso que a gente precisa desse time. Aí você vai falar assim, mas talvez em 5 dias estaria resolvido, algo do gênero. Sim, mas alguns casos têm umas particularidades, que a gente não vai usar só o HE, que é a coloração de padrão de rotina. A gente tem que usar as histoquímicas, que são colorações que a gente pode fazer, que a gente, né, precisa de um laboratório específico que faça, né, o processamento, que ele vai pegar esse mesmo bloco, que já tá ali bonitinho, e vai colocar cor para fazer alguns marcadores. E aí, quais são elas mais ou menos que a gente usa? Por exemplo, se a gente quer ver se tem pigmento de melanina, a gente vai pedir uma Fontana Masson. Queremos ver se tem um micro-organismo, bactéria resistente, algo do gênero, a gente vai pedir Zeu-Nielsen, Grocô, PAS. Não sei se essa célula redonda, ela é um masto, ela é um plasma, eu não consigo entender o que é. Então, a gente lança para poder fazer um azul de toloidina. E aí, vai algumas cores. Isso também demanda um tempo. Porque cada célula colore de um por um corante específico, né? E algumas vezes, o que pode acontecer, tá? Claro, não é via de regra, mas acontece na rotina, por exemplo, nós estamos vendo que é uma neoplasia de célula redonda. Neoplasia de célula redonda, a gente tem mais ou menos a ideia do que pode ser. Um TVT no caso de cães, né? TVT, aí a gente entra. Linfoma, plasmo, masto, ístio, que é o histiocitoma, enfim. Nós vimos que tem, e ela está indiferenciada, que quanto mais diferente do que seria uma célula normal não, né? Típica, vamos dizer assim, ela se torna indiferenciada. Aí a gente lança para colocar corante, uns corantes específicos. Então, a célula redonda, vamos pedir um azul de toloidina para poder ver se vai dar metacromasia
dos mastócitos? Ou seja, será que vai ter grânulo, uns pigmentos azuisinhos, púrpuras, dentro daquela célula? Se pigmentar, ele é positivo. Então, peraí, é indiferenciado, mas eu sei que isso aqui é um masto. Aí entra, a gente vai seguir, mas claro, também tem aquelas particularidades. A gente pensa em algumas neoplasias que, por exemplo, os melanomas, eles podem ter um padrão epitelioide. A célula fica meio arredondada, vamos dizer assim. Então, você pode jogar o Fontana Masson para poder ver se marca. Agora, não marcou, eu não sei o que é isso. Aí foge do nosso controle ali. O que a gente pede? Imunohistoquímica. É um outro exame complementar, que daí o que eles vão fazer? São marcadores de superfície celular, que daí eles vão marcar. E existem diversos marcadores. Então, a gente está querendo diferenciar uma doença inflamatória intestinal de um linfoma, então CD79, e aí vai. E um masto que eu quero saber, o prognóstico. Também dá pra gente saber prognóstico, né? Então, vai jogar um KI67, um CEQUIT, por aí vai. E além disso, nós também fazemos o quê? A necrópsia, né? Que em medicina humana eles comentam muito sobre a autópsia, né? Que seria a mesma diretriz. E é meio que é crucial, às vezes, para poder entender qual foi a causa mortis, né? Então, o que causou a morte daquele animal? E o que desencadeou essa morte a gente chama de moléstia principal. Então, o que desencadeou o aparecimento, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória? Alguma coisa veio antes, né? E tem muito também, desculpa. Não. E tem muito também, porque todo mundo que pensa em necrópsia, fala assim, meu Deus, é porque vai processar alguém. Não é isso, né? Não. Claro que existem momentos que isso acontece, por conta até de um erro médico, a gente sabe que essa parte que é até mais clara para o tutor também acontece. Mas a maioria das vezes nem é por isso, né? A necrópsia é até para fechar um diagnóstico, sim. mesmo que pós-mortem, né? Mas... Sim, porque o que acontece, né? Diferente de medicina humana, a gente percebe que na medicina humana nós temos muitos trabalhos, muitas publicações. Na medicina veterinária, às vezes, é um pouco limitado. Então, por exemplo, teve um caso que eu até cheguei a publicar de leucemia de mastócito. Se você jogar na internet, procurar sobre essa afecção em cães, por exemplo, né? É muito escasso, muito escasso. E muitos dos trabalhos, eles correlacionam a leucemia de mastócito causados em medicina humana. Então, assim, nesse caso, foi sugerido fazer a necrópsia, por quê? Para tentar fechar o que estava acontecendo, da onde que desencadeou, o porquê. Isso acontece em âmbito geral. Não vou dizer que, um proprietário entra em contato querendo fazer a necrópsia porque o animal estava bem, entrou para fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, teve choque e morreu. Perfeito. Isso acontece às vezes. E é importante para elucidar a causa. O que foi que aconteceu? Porque grande parte das vezes não foi erro médico. Pode ter acontecido diversas outras alterações daquele animal. Porque muitos falam, eu vou submeter um animal a uma cirurgia X. Aí, é claro, vai fazer, né? Exame de sangue, vai fazer... Cardio. Tudo bonitinho. Mas às vezes tem coisas que são inerentes, porque... É biologia, né? Às vezes acontece alguma coisa. E vamos supor que veio a óbito, né? Claro, é triste, obviamente, mas às vezes a gente precisa entender o que aconteceu, o que desencadeou aquele animal a ter uma parada cardiorrespiratória, entrar num choque, enfim, hipovolêmico geralmente quando tem muita perda de sangue, mas enfim, tem diversos tipos e aí a gente entra também para poder entender ali e, claro, sempre o que eu costumo dizer para todos os colegas, é imprescindível, seja peça de citologia, de histopato, necrópsia, não importa. É importante sempre ser passado o que a gente chama de informações pré-analíticas, ou seja, informações antes de chegar à minha análise e eu olhar aquela lâmina. Então, assim, para mim falar Nina, Luísa, ok, entendo que é um animal, mas eu preciso saber a espécie, eu preciso saber às vezes a raça, porque tem determinadas patologias que acontecem e acometem exclusivo da raça, né? De uma raça. Eu preciso saber às vezes idade.
Algumas afecções, elas acometem mais cães jovens. Não estou dizendo que é sempre aquela mesma regra. Mas, enfim, a gente sempre seguia na literatura. Imprescindível saber a topografia. Às vezes mandar é pele. Mas pele é muito ampla. Claro, a gente consegue reconhecer o que é uma pele glaba, o que é uma pele surta. A gente consegue fazer, né, essa distinção. Mas é imprescindível que diga da onde estava, né? E eu sinto assim, a gente precisa ser sempre colegas. Então você precisa ter um patologista de estimação. De bolso. Porque de estimação, exatamente. É imprescindível. Olha, eu tô assim. O que você acha? Coleta como? Porque às vezes, por exemplo, uma doença autoimune, algo assim, é importante, porque a gente vai conseguir guiar qual a localização seria melhor ou mais indicado. Escape dessa região, vá para essa. Isso daqui não é muito indicado para citologia. Vamos direto para o histopato? Olha, deu isso. Eu indicaria fazer uma imuno. Com essa amostra, eu sugeriria coletar mais e aí a gente manda para imuno. Porque a gente tem, né, a visão ali... É diferente da gente. Sim. A visão de vocês é diferente da gente clínico. Sim, sim. E eu faço isso direto pra Pri. Eu mando foto, áudio. Sim. O meu pedido pra Pri vai escrito por áudio, por foto, é tudo. Pri, é assim, tá assim, olha a foto. Principalmente quando é coisa externa, né, pele e tal. Porque eu acho que é isso. A gente tem que ter essa troca. Sim. Porque o final, o beneficiado de tudo isso vai ser o nosso paciente lá na ponta, né? Sim. E aí eu facilitando, se eu conseguir facilitar o seu trabalho, te dando todas essas informações, quanto mais melhor, você facilita o meu. Claro. Porque você me entrega um resultado de qualidade, você tem segurança, a gente consegue trocar ideia, você sabe o que está acontecendo. Porque é isso, né? Não é uma peça, é um animal, é um gato. Sim. Né? Um cachorro, enfim. Que pode mudar toda a conduta terapêutica, né? Toda a conduta terapêutica pode sofrer alteração. Sim. Recentemente, eu recebi uma peça de um gatinho, né? Que, só para você ter uma ideia, né? Do quão importante é o nosso papel. Não que, né, os clínicos, lógico, eu acho que tudo é uma união, né, uma parceria. Claro. O animal, ele estava bem e ele foi submetido a uma castração eletiva. Posterior à castração, foi verificado que na região da cicatriz cirúrgica começou a ter um aumento de volume. Que eles resolveram passar algumas pomadas, enfim, e não melhorava. Eles resolveram tirar um fragmento muito pequeno. Eu acho que não tinha nem, assim, 1 centímetro, era muito pequeno. Quando chegou, era uma dermatopatia por esporotricose. Socorro! Entende? Sim. Então, assim, nessa ideia, quando eu olhei, antes mesmo de eu começar a digitar, peguei meu telefone e falei, isso aqui, a gente pediu coloração, pegou, marcou bem bonitinho ali, né, a estrutura do fungo. E aí falou, opa, isso já deve ter o quê? 1 mês. E eu gosto de ter o contato. E aí, melhorou, não sei o quê. Aí, você não tem ideia. É outro gato. Entende? E aí o que acontece? E ele ficou passando pomada, porque é difícil. Geralmente quando a gente pensa em esporo, cripto, a gente pensa o quê? Nariz, a gente pensa... de membro, cauda. Entende? E ele não tinha nada no corpo, vamos dizer assim. Era só naquela região. Entende? Então, eu julgo muito importante porque isso guiou. Porque, claro, naquela região poderia também ter uma neoplasia, poderia ter uma fibroplasia reacional por conta da cirurgia, entende? Podia ser um monte de coisa, né? Menos esporo. Eu lembro quando eu recebi a lâmina, eu falei, eu não acredito. Porque a gente sempre lê bonitinho, todo o histórico bonitinho, animal submetido à castração eletiva, sem comorbidade, sem nada, tudo bonitinho. Claro, aí acesso à rua, tudo isso a gente vai juntando, mas não passa na cabeça, né, a possibilidade de. Quando colocamos na lâmina, a gente diz assim, nosso trabalho é um microscópio, uma luz e um café do lado. Exatamente. E vamos. Mas foi muito interessante, é muito interessante. Isso aconteceu, olha como é que as coisas vêm aos pares mesmo, né? Aconteceu mais ou menos isso com a gente aqui, tem uns 15 dias, mais ou menos. Um pacientinho meu, de primeira vez,
chegou com disjunção de sínfise, que ele caiu e tal. Aí no que ele passou em consulta comigo, aí o tutor falou que ele tinha tido esporo, já tinha 1 ano e tal, tinha sido tratado. Falei, tá. Olhei o nariz dele, ele meio fungandinho assim. Falei, tem esporo nesse nariz ainda. Falei, tudo bem, só que a gente tinha que fazer a boca dele. Falei, beleza, vamos tratar o nariz, mas vamos resolver o problema da boca, dor e tal. E ele não é castrado. E aí eu falei, vamos castrá-lo. Já que ele vai estar anestesiado, a gente castra. Aproveita. A hora que eu fiz a tricotomia, que eu olhei as bolinhas dele, um monte de machucado. Eu falei, vou castrar não, porque isso pode ser esporo. Aí falei com o tutor, e ele vai voltar, né, pra tirar o botão. Aí falei com o tutor, olha, infelizmente, eu não ia botar o gato em risco de botar um esporotricose lá pra dentro, né? Sim. E aí falei, como a gente não sabe se é, enfim, vamos esperar. E ele já ia tratar por conta do nariz. Falei, vamos esperar e aí a gente castra ele depois, porque não tem pressa. Sim. Porque aí ia sair de uma cirurgia eletiva por um problema. Sim, é prescindível, é. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu já vi, não foi comigo, que bom, graças a Deus, mas eu já vi, até falei com as meninas nesse dia, eu já vi um gato macho que foi castrado, ele tinha esporo, deu problema, que aí abriu, né? Porque daí o ambiente dela, vamos dizer assim, abre os horizontes. Exatamente, abre a porta para ir embora, né? Sim, o fungo para ser onde ele quiser. Sim. E aí eu já vi, foi um problema. E assim, doença fúngica já é um problema, né? Sim, de tratamento. É demorado, mas aí com esse gatinho eu falei, não, vamos esperar. Não tem pressa, né? Não, sim. Se ainda fosse uma coisa que a gente tivesse que fazer de qualquer jeito, aí dava até pra reavaliar, tentar pensar em algumas outras soluções. Mas aí ele tá lá, tá bem, não era esporo, Nossa, então daqui a pouco a gente vai conseguir castrar ele, mas é isso, né? Tomar cuidado com essas coisas também, né? Mas é importante, né? É muito importante. E claro, né? Tem doenças fúngicas assim, a gente às vezes consegue pegar numa lâmina citológica, mas aí muitas vezes não dá para pegar, né? E às vezes a gente tem que recorrer a um punch, alguma coisa do gênero para poder fechar um pedacinho. É que, assim, às vezes é muito notória a preocupação do proprietário, né? De um âmbito geral, de entrar em cirurgia, porque o que acontece, né? Nós também estamos no histopatológico, no transoperatório. Isso é maravilhoso. Né? O que é isso? Isso é incrível. Nossa, fale sobre isso, porque isso é incrível. As pessoas precisam... Gente, tutores, essa é mais ainda para vocês. Porque isso é uma coisa que hoje a veterinária conseguiu chegar aí, né? Conseguiu. Porque antes era até inacessível financeiramente, técnica. E hoje a gente tem e adianta todo o serviço. A Pri vai falar um pouquinho mais, depois qualquer coisa dentro na parte clínica, mas adianta todo o serviço, prognóstico. Sim. Inclusive esse tempo, né, que você falou que é 10, 15 dias, que demora para sair, a gente encurta para minutos, né? Sim. O que acontece, né? O que é a criotomia, né? A congelação no transoperatório, histopatológico no transcirúrgico, né? Tem alguns nomes. Acontece o seguinte, durante a cirurgia, vamos supor, eu, patologista, estarei lá. O que acontece? Rotineiramente, nós estamos aonde? Numa sala de laboratório, longe de um centro cirúrgico, por exemplo. Nesse caso é diferente. Junto com o maquinário, que é o criostato, né? E o microscópio, nós estamos inseridos lá. E o que a gente vai agir? Basicamente, quando o animal já está sedado, independente se ele já fez uma citologia ou não fez, nós repetimos a citologia. Nesse âmbito, a gente consegue ter uma ideia do que se trata aquilo. Então, a gente já vê assim, células fusiformes, compatíveis com sarcoma, células redondas, células epiteliais, epitelioides, enfim, perfeito. É feito toda a programação da cirurgia, ela continua normalmente. Isso não é só para pele. Isso é para pele, é para intestino, é para poder ver quando precisa fazer guiado em pulmão.
tá? Já chegou para poder ver, por exemplo, um adenocarcinoma, né, mamário com metástase em pulmão. E aí o que acontece? Quando a peça é retirada, antes de ser colocada no formal, né, no formaldeído, eu recebo aquela peça e eu avalio as margens. Ou seja, eu vou ver não só do que se trata aquela neoplasia, então eu corto um fragmento pequeno, eu congelo aquela peça, coloco numa coloração, que pode ser um panótico, ou eu uso o azul de toluidina, coloco uma lamínula, boto no microscópio e lá eu consigo ver. Ah, isso daqui é tal, isso aqui é um sarcoma. Perfeito. Aí eu vou começar a avaliar as margens. Por quê? Quando o animal tá ali e você só retirou, pode ser que tenha, né? Você tira mesmo, né, 2, 3 centímetros. Às vezes pode acontecer de continuar tendo células infiltrando as camadas. Que não só sejam camadas superficiais, pode estar em camada profunda, pegando musculatura. E aí, o oncologista, o cirurgião, ele vai retirando peças e vai colocando, ó, isso aqui é a margem cranial, isso aqui é a margem caudal. E aí a gente vai guiando, olha, essa aqui tá comprometida. Aí ele aumenta, essa aqui não tá comprometida. E muitas das vezes eles associam a eletroquimioterapia. Incrível, A eletroquimioterapia. Durante o percurso, né, que eu fiz no trainee, do VET Câncer, juntamente, eu fiz também o curso de eletroquimioterapia, que é assim, extraordinário. Eu fiz, só por de curiosidade, mas eu fiz. Não, mas é impressionante o quão eficiente esse procedimento, cabelomicina, enfim. Então, assim, associando todos ali, a probabilidade de recidiva do tumor, ela começa a diminuir a chance. A gente não pode falar porcentagem, né, de 100%, porque é biologia, a gente, enfim, mas a gente consegue reduzir. E quando a gente começa a pensar, opa, a Priscila falou que leva até 10 dias para sair um histopatológico, de 7 a 10 dias. Nesse momento, eu já saio de lá falando, o seu gato, o seu cachorro, ele está com um sarcoma. Claro que também é limitante, a gente não consegue fazer coisas estrondosas, né, num congelamento rápido, mas eu consigo dizer, isso aqui é um sarcoma infiltrativo, que acabamos visualizando, infiltrando camada muscular, adiposa, ou não. Ele era circunscrito e bem delimitado. Então, já passa uma segurança para o profissional que está fazendo, né, o cirurgião ali, o oncologista, ele já tem um know-how do que ele está enfrentando, vamos dizer, e o proprietário que está lá aguardando, ele já sai com uma notícia, olha, é isso, aí a gente leva essa peça para um processamento colocamos no formol, vamos fazer lâminas, para daí sim a gente graduar, instituir tudo bonitinho do que se trata. É um sarcoma de tecidos moles cutâneos, subcutâneo, infiltrativo, grau 1, grau 2, grau 3, tudo se guiando. Só que isso já dá uma segurança maior no procedimento em si. E o oncologista, ele já mais ou menos sabe qual é o tratamento que ele vai instituir. Sim. O gato, ele passa por um procedimento anestésico, porque é isso, você tem que fazer eletroquímio, por exemplo. Então a gente já faz a biópsia, né, retira a peça, faz o estopato, faz a eletroquímio, um procedimento. Sim, sim. Então isso economiza tempo, saúde, dinheiro, sim. É uma economia de tudo. Sim, né? sim. E aí isso a gente encurta pelo menos 10, 15 dias de espera. Sim. E aí, quanto antes a gente consegue instituir um tratamento melhor. Então eu acho que melhor em todos os sentidos, né? Sim, sim. E isso é incrível, a gente já fez aqui, inclusive até antes de eu te conhecer, a gente fez exatamente isso, a gente fez no transoperatório e com eletroquímio, foi muito legal. Sim, sim. Muito. E aí, dependendo do tipo de lesão, a eletroquímio, uma sessão já resolve. Sim. Então, assim, praticamente sai 99% resolvido o caso, né? Dependendo, obviamente, do que for. Lógico. Então, é muito legal, assim. Foi incrível, o resultado foi incrível, a gatinha ficou ótima. E é isso. Eu acho que vale por todos os sentidos. Sim. Porque sai com a vida resolvida, praticamente. Né? E muitas das vezes, né, durante o procedimento, claro,
se analisa linfonodos regionais, linfonodos sentinelas, né? Tudo. Eu acho que a junção de todo, vamos dizer assim, de tudo que o universo ali da patologia com a parte de cirurgia, sabe assim, ali todo mundo em comum acordo trabalhando ali junto. É incrível. É incrível, é incrível. É incrível. E é isso, eu brinco. Eu falei isso outro dia com o tutor. Falei, é uma equipe multidisciplinar no gato. Nem lembro quem era o paciente, mas eu falei isso essa semana. Isso é muito legal, porque aí entra cirurgião, o clínico, o patologista. Até o anestesista, porque, por exemplo, um mastro pode granular. Então, o anestesista está ciente do que está acontecendo, Sim. né? Porque, assim, em alguns casos, a degranulação, né, que é quando sai, assim, os grânulos de mastócitos intracitoplasmáticos, ele provoca diversas alterações em cunho sistêmico do animal, né? E com o animal, às vezes, dependendo do grau da degranulação que está acontecendo ali, né? O mastócito, assim, eu acho que ele é um senhor à parte desse universo, né? Ele consegue ter diferentes nuances e, às vezes, né, eu acho engraçado porque quando você coleta, por exemplo, uma amostra cutânea de masto, não é 100% das vezes, mas a gente costuma ver assim, de você ficar mexendo na peça, ele já faz o que a gente chama de sinal de Darrier, ou seja, ele aumenta de tamanho e fica eritematoso, que é só para você ter uma ideia do que você está mexendo e já está degranulando, entende? Então, assim, eu acho ele perfeito, assim, Claro, ele é muito ruim, né? Todo mundo tem um monstrinho que gosta, né? Sim. Mas é muito... Mas é um... Assim, eu amo o que eu faço, assim, eu amo. E a gente nunca para, né? Ele não para. Porque o que vale lembrar é o seguinte, o que eu aprendi lá em 2014, numa residência, hoje não é que mudou completamente, mas a classificação muda. Alguns nomes mudam, né? Por exemplo, né, na boca tinha o époli de fibromatoso, né, acantomatoso, ele recebeu já um outro nome, né, embora tenha as características, a gente já chama de fibroma odontogênico, periférico, blá, blá, blá. Então, assim, a gente está sempre em constante, não é evolução, né, mas as coisas vão mudando e a gente vai percebendo. Então, determinadas neoplasias, por exemplo, um PVT, que antes a gente diagnosticava com muita facilidade numa citologia, não é que não se diagnostica, dá para se diagnosticar, mas a gente já começa a perceber que tem algumas alterações nucleares citoplasmáticas por conta do tratamento, de alguns medicamentos, de uma resistência. E aí, isso a gente tem que começar, e é sempre o que eu falo, é olho dependente. Tem que ficar treinando o olho, e aí você, opa... Isso aqui eu já estou reparando que está muito mais para cá do que para cá. Um masto pode ter células fusiformes ali, de um tecido estromal reacional, e você tem que saber, isso aqui é um masto. E não um sarcoma com infiltrado mastocítico, né? Então, assim, é um universo que eu julgo assim... Ainda bem que eu tenho você na minha vida. Porque não dá, não. Toda hora, Pri, socorro. Porque não dá. Eu tenho até agora, porque minha irmã é biomédica, né? E aí eu dei pra ela, quando ela formou, eu dei um microscópio pra ela. Que ela adora análise e tal. Só que aí ela tá meio mudando de área dentro da biomedicina, agora ela virou perfusionista. Falei, devolve o microscópio. Porque eu quero começar a treinar o olho. Eu tava conversando isso com as meninas aqui. Claro, eu não vou fazer diagnóstico de nada, porque eu acho que é isso, cada um na sua. Mas treinar o olho, começar a fazer um esfregar sanguíneo e eu mesma ficar olhando aquelas células, porque a gente sabe, a gente aprende isso na faculdade. Sim. Só que não tem como comparar o meu olho com o seu, ou com o da Mari, que daqui a pouco a gente vai até gravar com a Mari. Cara, vocês olham isso, você olha célula o dia inteiro, a Mari olha sangue o dia inteiro. Não dá. Porque o olho tá treinado, então quem sou eu pra me comparar? Nem chegar perto. Mas é a mesma coisa eu chegar e falar, não dá um corticóide, não sei nem como que faz a dose. Eu não lembro mais como que vai fazer. O que é a dose, né? Mas é isso, por isso que a gente precisa uma da outra. Sim. Né? Mas com o microscópio agora eu quero começar a treinar o olho
treinar a mão pra fazer um esfregaço. E, fez uma citologia, a hora que eu fizer uma lâmina, eu olhar e depois eu mando pra você. Sim, pra ver se veio material, às vezes. Exatamente, né, não pra hora. dar um diagnóstico, Sim. mas falar, isso aqui tá bom, dá pra ir. Ou então, não, deixa eu coletar mais um pouquinho, porque aí o gato vai estar na minha frente. Sim, não precisa pedir uma nova coleta, né? Gerar todo um estresse, talvez. Exatamente. Porque tem alguns animais que são tranquilos, né? Mas... Porque a citologia, ela não costuma machucar, doer, nada. Mas eu acho que mesmo o ambiente sendo hospitaleiro, né? É um ambiente diferente, né? Só de tirar de casa mais uma vez, sim, né? Sim. Aí a ideia é essa, assim, é começar a treinar olho. E é totalmente olho dependente mesmo, né? E é treinamento, né? Sim. Aí vocês que estão treinadas já, aí eu mas falo, mesmo resolve. Assim, mas mesmo assim, às vezes chega alguma coisa que você fica assim, ai meu Deus, que, sabe assim, você vai roda. Ó, Gui, ó, tô com um caso assim, dá uma olhada, você também tá achando que é isso? Ô Lu, ó, tô com um caso assim. Como que, sabe, assim, ó, eu não tô viajando, não tô, porque às vezes é tão, vamos dizer assim, não é que muda totalmente o cenário, mas as células, elas são tão pleomórficas, às vezes, que a gente fala, meu Deus, o que pode ser isso? Sim. E às vezes você tá esperando algo, confirmatório ali. E eu vim com mais uma dúvida pra você fala, putz... Sim. Que isso pode acontecer às vezes. Claro. Pode acontecer às vezes. Principalmente aqueles tumores que são recidivantes. Tumores recidivantes em gatinhos, os fibrosarcomas, que são recidivantes, sarcomas anaplásicos. Então ali, ó, eles mudam muito. As células, elas começam a ficar binucleadas, trinucleadas, os nucléolos começam a ficar macronucléolos, nucléolos lineares, começa a ter atipias que você fala, meu Deus. Que bicho é esse? Que tá acontecendo com isso aqui? Mas isso pode acontecer. Mas muito legal, que bom que a gente tem vocês na nossa vida, porque eu não sei o que seria de nós sem vocês. E é isso, quanto mais gente junto, trabalhando junto, quanto mais cabeças pensando em prol do nosso paciente, é melhor, né? E isso é uma coisa que eu vejo muito, pelo menos na minha rotina, eu falo que eu sou abençoada com as pessoas que estão ao meu redor, porque a gente não tem competição. Eu te peço um socorro, daqui a pouco eu peço socorro pra Mari, aí se você precisar, você pede um socorro pro seu colega, e tá todo mundo junto. Não tem aquela coisa, eu tenho que ser melhor do que ela, eu tenho... Nada disso. Isso é muito legal, assim. Nossa, eu só tenho a agradecer pelas pessoas que me cercam, de verdade. Porque faz toda a diferença faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a gente não tá sozinho, né? Não tá sozinho. E ninguém sabe tudo. Não, ninguém sabe tudo. Todo mundo precisa de ajuda e todo mundo... Né, assim... Eu acho assim, que se ninguém anda sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Se eu tenho um paciente e eu preciso de um anestesista, de um exame, de um cirurgião, de uma patologista, de, sei lá, quem? Por que eu vou ter tudo isso pra mim? Porque quem vai se prejudicar vai ser o paciente. Sim. Então, quanto mais pessoas envolvidas, e claro, olhando na mesma direção, né? Porque é isso também, a gente esbarra com algumas coisas meio bizarras aí. Todo mundo olhando na mesma direção, indo junto, querendo a mesma coisa, é só o paciente que vai se dar bem nessa história. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Muito legal. Pri, obrigada. Eu amei. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do meu universo, né? Sim. Fica aberto aí pra todo mundo. Se vocês quiserem, pode comentar, manda pra gente no Instagram. Se quiser, se tiver dúvida, alguma coisa, qualquer coisa, sequestra a Pri de novo. A gente faz uma segunda rodada, traz ela pra, até dependendo, responder algumas dúvidas. Sim. Então, se a gente tiver essa demanda, a gente faz mais um vídeo. Eu amei muito. Eu também gostei muito, É muito legal a gente poder trazer um pouquinho... Porque é isso que você falou, vocês estão atrás do microscópio, né? Lá na bancada. E é muito legal trazer vocês pra frente, porque não é só uma assinatura, né? O exame não se faz sozinho. Não. Então, tem um profissional altamente qualificado para poder fazer e trazer pra gente a resposta que a gente quer, pra gente poder fazer a ponta ali final, né? Que é um tratamento. Então, foi bom. As pessoas verem sua carinha, dá um nome pra assinatura do papel, uma carinha. Obrigada. Obrigada eu. E volte sempre. Pode contar sempre comigo. Beijo, meu amor.